3 histórias reais de terror. A Casa no Cemitério. Bem-vindos ao nosso canal, queridos espectadores. Esta noite, vamos mergulhar no desconhecido arrepiante com 3 histórias de terror aterrorizantes e verídicas que vão te deixar sem fôlego. Esses não são contos sussurrados ao redor de uma fogueira, não. São sussurros do outro lado, ecoando no silêncio de cemitérios esquecidos. Preparem-se para serem transportados para um mundo onde as sombras dançam ao luar e cada rangido e gemido podem ser os passos de algo sinistro. Essas histórias, enviadas por espectadores como você, contam encontros com o inexplicável, as coisas que acontecem na calada da noite. Então, apaguem as luzes, aumentem o volume e preparem-se. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos fãs de terror. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma história assustadora. Imaginem, se puderem, um cemitério antigo e extenso. Carvalhos imponentes, seus galhos retorcidos e nodosos com a idade, vigiam lápides desgastadas pelo tempo. O ar é denso com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição, um lembrete constante do ciclo da vida e da morte. Agora, imaginem uma casa no centro deste cemitério, sua silhueta um contraste gritante contra a lua pálida. Esta não é uma casa qualquer. Os moradores locais sussurram histórias de sua vida passada, uma funerária onde os falecidos eram preparados para seu descanso final. As histórias falam de uma energia malévola que permaneceu, presa dentro das paredes, incapaz de encontrar paz. Alguns dizem que são os espíritos daqueles que nunca partiram, eternamente presos ao local onde seus corpos jazem. Testemunhas falam de luzes piscando na calada da noite, lançando um brilho sinistro sobre as lápides ao redor. Eles falam de sussurros desencarnados carregados pelo vento, pronunciamentos arrepiantes que causam calafrios na espinha. E então há as sombras, formas em movimento vislumbradas através das janelas cobertas de poeira, figuras que desaparecem tão rápido quanto aparecem. Um relato arrepiante vem de um grupo de adolescentes que ousou se aventurar no cemitério em uma noite de Halloween. Eles circulavam a casa, suas risadas ecoando na quietude, até que um grito de gelar o sangue cortou o ar. Uma das adolescentes, uma jovem chamada Sarah, afirmou ter visto um rosto olhando para ela de uma janela do andar de cima. Não era um rosto humano, ela disse, mas algo distorcido e grotesco, seus olhos queimando com um fogo profano. Outra história fala de um historiador local que, armado com um caderno e sede de conhecimento, decidiu passar uma noite na casa. Ele queria documentar sua história, separar fato de ficção. Ele nunca falou sobre o que experimentou naquela noite, mas saiu antes do amanhecer, com o rosto pálido e cansado, seu caderno cheio de rabiscos frenéticos, quase ilegíveis. A casa no cemitério permanece como um testemunho do desconhecido, um lugar onde o véu entre o nosso mundo e o próximo parece se diluir. É um lembrete severo de que alguns lugares guardam seus segredos, suas trevas penetrando em seus alicerces, esperando para aprisionar aqueles corajosos o suficiente, ou tolos o suficiente, para cruzar o limiar. Alguns descartam essas histórias como mera lenda, frutos de imaginações hiperativas, mas outros, aqueles que sentiram o frio na espinha no ar do cemitério e ouviram os sussurros ao vento, sabem que algumas verdades são melhor deixadas enterradas. A casa no cemitério permanece como um aviso, uma guardiã silenciosa dos espíritos que residem dentro de suas paredes. Nossa segunda história nos leva ao coração do cemitério, onde um grupo de amigos decidiu desafiar o destino em uma noite envolta em trevas. Eles eram jovens, suas risadas ecoando contra as lápides frias, sua arrogância juvenil os cegando para os perigos potenciais que espreitavam nas sombras. Eles tinham ouvido as histórias, é claro, sussurros e rumores passados de geração em geração, mas eles os descartaram como mero folclore.
O cemitério era seu playground, um lugar de curiosidade mórbida e emoções ilícitas. Eles entravam sorrateiramente após o anoitecer, desafiando uns aos outros a tocar as lápides mais antigas ou ficar dentro da sombra do mausoléu. Eles tratavam como um jogo, um teste de sua coragem, inconscientes de que estavam brincando com forças que não podiam compreender. Nesta noite em particular, o ar estava pesado com a umidade e uma névoa espessa rolou, cobrindo o cemitério em um silêncio sinistro. O grupo, 4 amigos encorajados por suas explorações anteriores, reuniu-se nos portões de ferro enferrujados, suas risadas abafadas pela atmosfera opressiva. Eles tinham um plano, um novo desafio a vencer. Passariam a noite inteira no cemitério, sua única luz, uma lanterna bruxuleante que lançava sombras longas e dançantes. Eles brincavam nervosamente enquanto se aprofundavam no cemitério, sua bravura, um véu fino sobre o medo que corroía as bordas de sua confiança. Quanto mais se aventuravam, mais opressiva a atmosfera se tornava. O ar ficou denso, tornando difícil respirar, e o silêncio só era quebrado pelo som de seus próprios passos, estalando no caminho de cascalho. Eles chegaram a uma clareira, a peça central era um enorme carvalho, seus galhos estendendo-se como dedos esqueléticos. Foi aqui, sob o olhar atento do antigo carvalho, que eles decidiram acampar. Eles estenderam um cobertor e se amontoaram, suas risadas agora tensas, seus olhos disparando nervosamente para a escuridão ao redor. À medida que as horas passavam, as histórias que antes descartavam como mera lenda começaram a invadir suas mentes. Cada farfalhar de folhas, cada rangido de um galho, enviava arrepios por suas espinhas. Um dos amigos, um menino chamado Jake, jurou ter visto uma figura parada na beira das árvores, seus olhos brilhando na escuridão. Ele apontou para os outros, mas quando eles se viraram para olhar, ela havia sumido. O riso deles morreu em suas gargantas, substituído por um silêncio arrepiante. Conforme a noite avançava, a atividade se intensificava. Eles ouviam sussurros carregados pelo vento, vozes desencarnadas que pareciam vir de toda parte. A temperatura caiu, um frio de gelar os ossos que penetrou em seus ossos. O medo, cru e primitivo, tomou conta, apertando seu aperto em seus peitos. Eles decidiram ir embora, abandonar seu desafio infantil e buscar a segurança de suas casas. Mas quando se viraram para ir, perceberam com crescente horror que não estavam mais sozinhos. Ao redor deles, suas formas mal visíveis na névoa, estavam figuras altas e esqueléticas com olhos brilhantes, sua presença irradiando uma sensação palpável de pavor. O pânico tomou conta do grupo. Eles se levantaram desajeitadamente, seus movimentos desajeitados de medo, e correram cegamente pelo cemitério. Eles podiam ouvir as figuras atrás deles, seus passos pesados e implacáveis. Eles não ousaram olhar para trás, não queriam ver os horrores que os perseguiam. Eles finalmente tropeçaram para fora dos portões do cemitério, ofegantes, suas roupas rasgadas, seus rostos pálidos de terror. Eles nunca falaram sobre o que experimentaram naquela noite, mas a memória permaneceu, um lembrete arrepiante da escuridão que espreita além do véu de nossa realidade. Nossa história final esta noite chega perto de casa. Um relato arrepiante de um espectador que morava perto de um cemitério, um lugar onde a linha entre os vivos e os mortos se confundia. Esta não é uma história de vislumbres fugazes ou sussurros no escuro. Esta é uma história de fenômenos persistentes e perturbadores que invadiram a santidade de uma casa de família. Imaginem, se puderem, uma casa modesta situada na beira de um cemitério extenso. Seus habitantes, um jovem casal e seu filho recém-nascido, foram inicialmente atraídos pela paz e sossego que o local oferecia, inconscientes da história sinistra que jazia enterrada sob a superfície. Começou sutilmente, quase imperceptivelmente. Os objetos se moviam ligeiramente, como se tocados por uma mão invisível. As portas rangiam ao se abrir sozinhas,
revelando apenas escuridão do outro lado. O casal inicialmente descartou essas ocorrências como truques da velha casa, acomodando-se em uma falsa sensação de segurança. Então, as coisas tomaram um rumo mais sinistro. A temperatura na casa oscilava drasticamente, calafrios gelados percorrendo os cômodos, mesmo nos dias mais quentes. O monitor do bebê, geralmente cheio dos sons suaves do sono de seu filho, estalava com o que pareciam sussurros desencarnados e rosnados guturais. A jovem mãe, já privada de sono e nervosa, começou a ter pesadelos vívidos, visões aterrorizantes de figuras sombrias com olhos brilhantes olhando para o berço de seu filho. O pai, inicialmente cético, ficou cada vez mais perturbado com os eventos crescentes. Ele acordava no meio da noite ao som de passos rangendo na escada, apenas para encontrar o corredor vazio. Uma noite, enquanto a família se sentava para jantar, as luzes piscaram e se apagaram, mergulhando a casa na escuridão. Enquanto o pai procurava às cegas por velas, a sensação desconcertante de estar sendo observado se intensificou. Ele podia sentir olhos em si, frios e predatórios, espreitando logo além do alcance da luz de velas. Dias se transformaram em semanas, cada um trazendo consigo uma nova onda de eventos perturbadores. O jovem casal, com os nervos à flor da pele, começou a suspeitar que sua casa não era deles, que algo escuro e malévolo havia se instalado dentro de suas paredes. Eles tentaram de tudo para se livrar da presença indesejada. Eles limparam a casa com sálvia, chamaram padres para abençoar a casa, mas nada pareceu funcionar. A entidade, seja ela qual for, parecia se alimentar de seu medo, ficando mais forte a cada dia que passava. No final, o jovem casal, com a sanidade por um fio, tomou a decisão de partir o coração de abandonar sua casa, deixando para trás o terror que havia se infiltrado em suas vidas. Eles nunca mais voltaram, a memória de seu tempo lá para sempre gravada em suas mentes. Um lembrete arrepiante das forças invisíveis que espreitam logo além de nossa percepção. Obrigado por se juntarem a nós esta noite, bravos espectadores, enquanto explorávamos as profundezas assustadoras do desconhecido. Cada história, um sussurro do outro lado, nos lembra que é melhor deixar algumas portas fechadas, alguns segredos melhor deixados enterrados. Mas para aqueles corajosos o suficiente para procurar a escuridão, a verdade está lá fora, esperando para ser descoberta. Qual história te deu mais arrepios? Conte para a gente nos comentários abaixo e não se esqueça de compartilhar essas histórias de terror com seus amigos que gostam de um bom susto. Deixe seu like se você foi corajoso o suficiente para chegar até o final e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo de arrepiar. Até a próxima. Lembrem-se, às vezes as histórias mais assustadoras são aquelas que são reais, e as coisas que fazem barulho à noite podem estar mais perto do que você pensa. Você já se pegou arrepiado mesmo sabendo que é só uma história? Pois é, as histórias de terror têm esse poder. E hoje eu vou te contar como você pode transformar suas noites de acampamento ou aquele recreio sem graça em momentos inesquecíveis, mas com um toque de medo. Então, se você é fã de histórias de arrepiar, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Eu sei como é. Você está lá, na roda de amigos, e todo mundo começa a contar aquelas histórias de terror que fazem o coração disparar. Foi exatamente por isso que eu criei o e-book Galeria do Terror. Um compilado de histórias de arrepiar, baseadas em fatos reais, que vão garantir que você nunca mais fique sem ter o que contar. Nesse e-book, você vai encontrar desde contos curtos, perfeitos para aquele momento rápido de diversão, até histórias mais longas, ideais para mergulhar fundo no medo. E o melhor de tudo, você pode ler ou contar essas histórias em qualquer lugar, seja no acampamento, na escola ou em uma noite de amigos. Eu mesmo já testei várias dessas histórias, e acredite, é incrível ver a reação das pessoas. Aquele silêncio mortal seguido pelo grito de susto. Não tem preço. É diversão garantida.
Então, se você quer se tornar o contador de histórias do seu grupo, garantir sustos e boas risadas, não perca tempo. Clique no link na descrição e garanta o seu e-book Galeria do Terror agora mesmo. Confia, você não vai se arrepender.